Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Fábio Gentilin e essa é a disciplina de microprocessadores e microcontroladores, onde nós iremos dar sequência no que nós estudamos na aula anterior, inclusive dando continuidade a um tema que não foi finalizado, né? E nós iremos então concluir aqui a partir desse momento. Essa, então, é a nossa aula da semana 9, né? E nós estamos revendo aqui um tema que foi apresentado ao final da aula 8, né? Da semana 8, e tratava de protocolos de comunicação. Muito bem. Nesse ponto, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns recursos que o nosso microcontrolador tem para que nós possamos estabelecer comunicação com ele. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, de envio e recepção de dados, né? Então, envio, todas as vezes que nós falamos de enviar, ou seja, transmitir dados, nós utilizamos a sigla TX, né, de transmissão de dados, né? Ou transmitir algo, por exemplo, né? Então, TX vem de transmitir e RX vem de receber algo, né? Receber dados, no caso. Então, TX e RX é universalmente utilizado, né? Quando você pensa em um terminal de um microcontrolador, um terminal de um circuito integrado dedicado, né? Para que você utilize comunicação. Então, normalmente se utiliza esse tipo de nomenclatura. Existem, obviamente, nomes adicionais, né? Nomes que são mais específicos em termos de protocolo, mas aqui para a gente deixar isso já meio padronizado, né? Toda vez que você ver TX e RX, tenha um pouco de atenção que pode se referir à comunicação, tá? Então, essa comunicação, nesse caso, ela seria dada entre um computador e um sistema embarcado, né? No caso, com um microcontrolador ali. E como que pode acontecer essa comunicação? Então, antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre isso aqui, né? O que que eu preciso ter, por exemplo, para estabelecer a comunicação entre um computador e um microcontrolador, devidamente alimentado, devidamente configurado, gravado, né, com o seu clock estabelecido. Então, como que eu faço para me comunicar com um componente como esse, né, um microcontrolador? Bom, em primeiro lugar, eu preciso ter um meio físico, né, para estabelecer essa comunicação. E aí você vai decidir qual é o meio físico que você vai utilizar. Então, existem meios físicos que utilizam pares metálicos, por exemplo, que é o mais comum, mais tradicional, né? Eu tenho um par de fios, ali, um par de condutores, né? Então, esses condutores metálicos, eles apresentam algumas limitações com relação à distância, né, que você está do dispositivo, ao número de dispositivos que podem ser conectados, né, a existência ou não de alimentação elétrica ali naquele cabo, e assim por diante. Então, tem uma série de detalhes, né, que cada meio físico tem, né? Então, para ficar bem tranquilo aqui essa fala, né, consideremos aí um par metálico mesmo que interliga o computador nesse microcontrolador, né? Vamos adotar então um condutor sendo TX e um condutor sendo RX. E é a mesma ideia que nós utilizamos, inclusive, nos cabos de rede Ethernet, nos escritórios, nas casas, as pessoas, né, tem lá um roteador, sai aqueles cabos azuis, amarelos, né? E aí você tem ali aquele TX, aquele RX aparecendo ali, tá? Então, só para a gente deixar bem claro essa questão, né? Então, quando você vai se comunicar com o microcontrolador, a primeira coisa que você precisa é de um meio físico, né? Eu também poderia utilizar uma comunicação sem fio, se eu quisesse, através de, por exemplo, Bluetooth, né? Então, tem essa opção também, né? Então, aqui a gente vai considerar uma conexão via condutores, né? No caso, par metálico, tá? E um padrão de comunicação USB. Então, a porta de comunicação serial USB, né? Ela tem uma característica de enviar e receber dados ali a partir de dois sinais, né? Um sinal TX, um sinal RX.
E nós temos ali uma interface, né, de comunicação para fazer isso, né? Mais adiante nós vamos mostrar, né? Então, para a gente poder utilizar tudo isso, a gente tem que decidir ali, né, e observar qual é o microcontrolador que nós temos para poder entender, né, no caso, qual é o recurso que ele tem para fazer essa transmissão ou recepção de dados, né? No caso, nós temos aqui duas tecnologias bastante comuns nos microcontroladores dotados desse módulo, né, interno, que é a UART ou a USART, tá? São duas tecnologias, tá? A UART é o receptor transmissor assíncrono universal, né? O assíncrono, ele talvez seja uma das comunicações mais comuns entre dispositivos não conectados, né? Por cabo, ou mesmo por cabo também, né? Por uma questão assim de não ter o clock paralelo, o clock comum, né? Ele, então, paralelo no sentido de paralelo aos dados, tá? Então, normalmente nós não temos um terminal de clock, né, interligando os dispositivos. Temos só o TX e o RX, exemplo do cabo UTP, né? O cabo de rede que a gente utiliza. Enfim, então esse módulo UART, ele permite que você estabeleça a comunicação, né? Desde que esse módulo, então, ele possa enviar e receber, porque ele é receptor transmissor, ou seja, ele é um transceiver, né? É um dispositivo ou transceptor, né? É aquele dispositivo que tem a capacidade de enviar e de receber dados, né? Nesse caso, ele é assíncrono universal, né? No caso da UART. Quando a gente fala da USART, né, aparece também a figura do síncrono, tá? Então, além de UART, esse aqui é o USART, né? Porque tem também o recurso de sincronismo, tá? Então, significa receptor, transmissor síncrono, assíncrono, universal, né? Então, eu até comentei sobre isso aqui um pouquinho na aula anterior, né? Porque é um pré-requisito inicial para você entender o que vem pela frente, né? Lembrando que nós falamos também um pouquinho sobre aquela estrutura de pacote, né, de dados, né, de bit, byte, aquela coisa toda, né? Então é importante lembrar isso daí, o bit mais significativo, menos significativo, né, aquilo que tem o MSB, o LSB. Então a gente acabou falando um pouquinho sobre isso, né, na última aula, tá? Isso é importante relembrar, porque aqui a gente vai trabalhar com mais protocolos, né? Então, olhando para isso, né, olhando para essa tecnologia que está aí disposta, né, para nós utilizarmos, né, a UART ou a USART, né? Então, nós precisamos saber tratar, como tratar isso no nosso programa. Por isso que eu montei esse exemplo para vocês poderem ver, né? Então, o hardware que aqui foi utilizado consiste de um transceiver USB TTL ou interface serial, tá na mesma, tá? Então, ele é um dispositivozinho que tem um conector USB, né? Então, ele conecta no seu computador ali, no PC ou no seu laptop, né? E do outro lado, ele tem terminais ali, inclusive RX e TX, que é o que a gente tem interesse. Alguns modelos têm até mais sinais ali para você fazer controles de fluxo, entre outras coisas, tá? Mas nosso exemplo, né? A gente só lembra aqui do TX e do RX, né? E muitas vezes do GND, né? O ground, né? Negativo, porque o seu computador, né? Assim como esse que está aqui, ele tem uma dada alimentação, ele tem aqui as fontes dele, né? Internamente. E o módulo lá, sistema embarcado, tem um outro circuito, tem uma outra fonte, e elas não têm, então, comunicação, né? Elas não têm a alimentação desse computador não alimenta aquela placa, né? A menos que você esteja alimentando ela por meio desse módulo, né? Que não é o caso. Aqui, o TX e o RX são os únicos sinais que a gente utiliza que a placa envia para o sistema embarcado. Então, mais uma vez, essa interface serial ela é colocada no PC, né? E ela tem alguns terminais ali. Desses terminais, a gente leva o TX e coloca no RX do microcontrolador, né? E o RX aqui dessa plaquinha vai no TX do microcontrolador. Tá vendo que existe uma troca, né? Então, o TX do PC é ligado no RX do microcontrolador. E é a mesma coisa. O RX do PC é ligado no TX do microcontrolador. E por que que tem essa inversão, professor? Por que que tem o TX de um vai no RX do outro? Por que isso?
Porque quem transmite, né, ele envia dados, está transmitindo. E quem recebe, recebe esses dados, está recebendo. Então, eu tenho que enviar para o receptor, né, daquele dispositivo. Então, se eu enviar para o transmissor, né, então ele não vai funcionar a comunicação, né? TX não liga em TX, TX liga em RX, né? Porque transmissão, ela é recebida pelo receptor. Depois, na hora que o receptor vai responder, por exemplo, então ele vai transmitir pelo TX para o receptor, né? De quem havia enviado antes. Então, sempre vai ter que ter esses dois papéis ali nesse tipo de tecnologia, tá? Então, nesse caso aqui, o microcontrolador adotado aqui para o projeto foi o STM32F407, né, que, inclusive, ele é objeto de estudo aqui da nossa aula mais à frente. Bom, então aqui está uma foto, né, como eu comentei com vocês, o nossa interface serial, né? Tá vendo que ela tem um conector USB aqui? Então, esses dois condutores que saem daqui dessa placa, eles estão interligados, né, a dois terminais aqui do microcontrolador, que são o TX e o RX. Mais à frente eu vou mostrar o diagrama daí para vocês poderem ver, né? Então, entendam que esse circuito aqui mais à frente eu vou mostrar, inclusive o circuito eletrônico do driver de potência, né? Que ele consiste aqui em dois estágios, né? De controle de PWM para um para o ventilador, né, e outro para a resistência de aquecimento, né? Então, existe ali um sensor de temperatura que está fixado, né, mecanicamente e propositalmente nessa posição para que possa haver, então, a detecção da variação da amplitude térmica nessa superfície, né? E esse valor dessa temperatura, então, ela é enviado para o microcontrolador, tá? Então, nós temos esse tipo de situação aqui. Como nós temos aqui um circuito de potência, então, esses condutores que vocês estão vendo aqui nada mais são do que os condutores que alimentam aqui esse módulo, né? Entre outras coisas. Então, a gente vai avançar aqui. Bom, como eu havia dito, você vai ter que utilizar uma interface de comunicação. Então, essa interface de comunicação, que usa um meio físico, no caso USB, ela vai usar ali uma porta de comunicação que o sistema operacional disponibiliza, né? Aquela porta COM, né? Com um, com dois, com três. Toda coisa que você conecta aqui no teu laptop, no teu PC, se você conectar aqui um pendrive, você conectar um mouse, conectar um dispositivo qualquer que seja USB, né? Seja complacente com esse padrão, né, ele vai automaticamente tratar esse dispositivo que foi adicionado, vai tentar instalar o driver dele. Você deve ter visto já, quando você põe um dispositivo ali, introduz ele no conector do PC, já aparece na tela assim, dispositivo conectado, né? Isso aqui é um pendrive, isso aqui é um smartphone, isso aqui é uma câmera fotográfica. Então, o que vai pelo USB ali tem um identificador, né? Quem produz, quem desenvolve, quem comercializa produtos que funcionam na USB, eles pagam, inclusive, para poder ter esses números, né? Que existem números de série, por assim dizer, né? De cada um dos dispositivos USB. Então, eles têm que pagar para fazer uso disso, para poder introduzir ali o seu identificador, né? Hoje nós encontramos na China várias tecnologias que são alternativas, né? E você não precisa pagar, só que você se limita àquele dispositivo que foi colocado ali, né? Você não tem como colocar nenhum recurso a mais, tá? Então, para quem é da área de engenharia, assim, que gosta disso, né? É importante observar. E aqui nós temos um exemplo, tá? De um programinha, né? Chamado Hércules, tá? Esse ambiente permite que você estabeleça comunicação com o seu microcontrolador, seja a partir de uma COM, que no caso é o exemplo que a gente está trabalhando aqui, né? Seja a partir de outras formas. Então, ele tem até umas configurações de protocolo ali, ó. Quando a gente fala do TCP client, do TCP server, UDP, né? Então, o UDP, ele tem um comportamento diferente de TCP. Você pegar, por exemplo, o TCP é um protocolo, tá? Orientado à conexão, como eu falei para vocês na aula anterior, né? O TCP ele é aquele protocolo que envia os pacotes
e ele aguarda uma resposta se a pessoa recebeu lá do outro lado, senão ele vai ficar mandando de novo, repetindo, né? Até um certo limite, né? E aqui nós temos também o UDP. O UDP, ele não é orientado à conexão. Né? Por exemplo, você está jogando um jogo aí que vocês gostam, né? Um jogo online, né? Então, está jogando aquele jogo e tal, né? Então, ali você tem uma necessidade de resposta rápida. Porque imagine você está lá, está jogando, né? E aí, por acaso, você mexe em alguma coisa, mas o jogo é online, tem outras pessoas jogando com você. Então, aquilo que as pessoas estão vendo é o seu estado atual, né? Se daria alguns minutos, né, você tiver uma alteração ali, ele já, né, não consegue prever. Então, esse acesso, né, por meio de um protocolo orientado à conexão, dá certo. Ele precisaria enviar os pacotes e aguardar a resposta. Então, esse timing não funciona para protocolos com garantia de entrega, que é, no caso, TCP, orientada à conexão. Né? O UDP não faz isso. O UDP só envia os pacotes. Se recebeu ou não, ele não está preocupado. Então, streaming de vídeo é assim, jogos na internet muitas vezes são assim. Então, tem várias tecnologias que utilizam o UDP por isso. Então, aqui dá para fazer comunicação assim também. Então, só para citar, mas na verdade a gente vai usar aqui só, né, essa aba serial, né, porque está usando a porta de comunicação USB, né? USB é Universal Serial, né? Então, por isso que a gente tem essa questão do serial aqui nesse programa. Então, essa tela que vocês estão vendo permite que vocês assistam aqui a resposta do que você está obtendo no seu microcontrolador. Tá? Então, quando o microcontrolador responder para você, vai aparecer escrito aqui. Quando você enviar os dados, você vai enviar os dados aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, tem um comandozinho, né? E mais abaixo nós temos ali um outro comando. Então, esse programa que foi feito para testar isso daí é nada mais do que um controlador PID. Então, é natural que eu queira enviar dados, né, de controle, né? Quais são esses dados? São constantes, constante de ação de controle proporcional, ação de controle integral, ação de controle derivativa, porque é proporcional, integral, derivativo, P e D, né? Então, quando você quer enviar uma palavra para o microcontrolador, tem que entender o seguinte: o microcontrolador não vai entender sozinho o que você mandar para ele. Você tem que dizer para ele o que é que significa isso que você está mandando. E ele vai interpretar somente aquilo que você previu no programa, né? Então, fim de papo, é assim que funciona, né, nesse tipo de programação. A menos que você já tenha um microcontrolador com programação lá e tenha muitos recursos que você já desenvolveu, né, muitos anos ali pesquisando, e você quer trazer isso para dentro de uma plataforma, então aí tudo bem, você já tem isso daí muito bem desenvolvido, né? Mas, de qualquer maneira, você sempre precisará ter controle, né? Ter ali acesso a todos os dados para poder mostrar isso daí. Então, os dados que eu falo do programa que está no microcontrolador, tá? Então, vocês vão entender mais à frente que, por exemplo, esse comando que eu vou enviar, ó, cada linha dessa você pode enviar um comando diferente, tá? Então, é só você apertar depois, né, para enviar. E à medida que você escreve aqui, ele habilita aqui esses, no caso, botões, tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui, ó? A palavra PID, ok, né? Aí começa ali um cifrão, né? Ele serve para que a gente possa interpretar, né? Os diferentes pacotes que vão ali dentro, né? Então, ele envia PID, daí põe no caso ali, um caractere, né? No caso, o cifrão. Aí escreve lá 80, né? Cifrão, e começa ali com os valores, né? Que são referentes ali a essa configuração. Então, as constantes do PID vão a partir daí, né? Depois disso, você tem o set point. Para você poder estabelecer um controle, você tem que dizer qual é o valor de referência, né? Que no caso é o set point. Então, você clicando aqui em enviar, qualquer um desses aqui que você está vendo, né? Eles vão enviar esse tipo de informação aqui, né? Para o microcontrolador.
tá? E aí o microcontrolador lá ele vai ter um recurso de interrupção, tá? Ele vai solicitar ali uma interrupção da função principal que estava sendo executada naquele momento, e ele vai para um tratamento dessa interrupção, tá? Então, como que é isso? Ah, alguém me enviou um pacote, alguém enviou um texto, e esse texto, ele foi detectado, né? O computador enviou para o microcontrolador. Então, naquele instante, tem que existir uma interrupção prevendo que houve esse envio de dados, e enviou dados, automaticamente o sistema para de executar a função principal, né, e vai, no caso, executar aquela função que aparece, né, no caso ali do funcionamento do teu sistema, né? É que muitas vezes o que você está usando aqui, nesse caso, ele não é como um navegador, né? Ele é uma interface serial para você acessar, né, os dados ali, né, e conseguir tomar decisões, tá? Então, sabendo disso, como que fica a parte escrita do programa, né? Bom, o programa, ele tem ali toda uma roupagem, né, anterior a essa, tem outros módulos, né? Aqui só estou filtrando o tratamento da USART que foi utilizada. No caso ali foi a USART 3, né, que eu coloquei, né? Tem várias USARTs ali, eu posso selecionar qual é que eu quero, né? Então, como eu comentei, é um STM32F407. Aqui está sendo escrito em linguagem C, né? E aqui nós temos uma declaração de uma variável, tá? Que nós vamos utilizar mais adiante, tá? Então, a gente tem o USART data, né? Que é um parâmetro que está inerente ao dispositivo, né? De alguma forma. E esse USART data, ele é o que a gente vai utilizar, né, depois para poder fazer a leitura dos dados. Então, C, condição C, né, USART get it status. Então, ele vem a partir desse comando pegar o status, né, desse USART 3, né? Então, tá vendo o USART 3 aqui em cima na interrupção, né? Então, lá dentro, ele vai fazer o quê? Vai lá e pegar, né, os dados da USART 3. E aí, o que acontece? Ele testa aqui uma vez, né? Voltar novamente. Ele testa aqui, tá? Se nós temos o RxNE, se ele for, no caso, diferente de reset. Porque eu posso também estar com essa condição resetada. Então, ele verifica se esse usart aqui está previsto, né? Se eu tenho aqui o RxNE e se o reset não está válido, né? Então, se caso isso aqui seja verdade, né? Nós teremos ali a execução dessas linhas aqui, ó. Ele vai limpar os bits pendentes aqui do microcontrolador, né? No caso aqui é o ZART 3, né? E ele vai fazer o ZART, né? It RxNE, né? Então, nesse momento aqui, nós temos que entender o seguinte, que a USART 3, né, ela está limpa, né? E isso aqui, no caso, é o RX, tá? Que a gente está falando aqui, né, para recepção de dados, né? E ele vai fazer aqui o recebimento, né, a USART, o receive data, tá? O parâmetro que recebe os dados da USART, tá? No caso da USART 3, vai ser passado para o USART data. Então, esse USART data aqui é a variável que ela vai, então, eu já falei dela aqui em cima, né, USART data, tá? Ela vai armazenar qual é o valor que foi recebido aqui na USART 3, né? E após isso, ele vai limpar o buffer, tá? Então, clear buffer RX igual a zero, né? Então, ele vai guardar o byte recebido no vetor RX vector, né? Então, o RX vector, tá? A partir do vetor const RX, nesse caso, vai ser igual ao valor que está armazenado aqui dentro do usart data, tá? Aí o que acontece, pessoal? Tem que entender o seguinte: quando a gente escreve alguma coisa e clica no Enter para enviar, ou clica no botão para enviar os dados, ele vai enviar aquilo que você escreveu tudo em 8 bits, tá?
Então, desse formato, eu trabalho com um vetor. Crio um vetor e também vai enviar 8 bits, tá? Então, nesse caso aqui, ou vai receber 8 bits, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com os art e assim por diante. Então, nós estamos bem atendidos aqui por esse comando, né? É importante a gente lembrar que esses comandos eles são já previstos, né, pela linguagem. Se você pegar isso aqui, colocar na internet, você vai ver que tem um porquê, tem uma descrição do que é o clear it, né? No caso, o pending bit. Então, ele vai limpar um bit pendente, né? Então há sempre uma preocupação em você sair de uma execução e ir para outra, né? Sempre limpando aquilo que ficou ali pelo caminho, tá? Então isso aqui descreve um pouco sobre como que é essa parte da comunicação, né? E avançando aqui para o código, né? Como se nós tivéssemos aqui um contador de recebidos, né? Se eu tivesse ali um local para guardar tudo aquilo que eu recebo, né, para poder fazer a leitura disso, né, e conseguir me organizar, né? No caso, ele vai testar aqui, fazer mais um teste lógico, né? Quando esse const rx, né, voltando para ele aqui, ó, né, o const rx é o vetor, né, que vai então a cada bit, né, armazenar um dado que é enviado. Então, quando esse const rx incrementado ali, né, ele for maior do que 6, opa, maior do que 6, eu já tenho alguma coisa, né? Por exemplo, P e D, as letras P e D, né? Eu já tenho um indicativo que tem alguma coisa ali para mim, né? Então, o que ele faz aqui nesse programa? Se o conte RX for maior do que 6, então ele vai contar um, né? E precisa ter esse parâmetro aqui, mais adiante você vai ver, né? E aqui ele tem, então, outro teste, né? Dentro do teste inicial. Então, se esse RX vector do bit zero ele for igual, no caso, ao conteúdo, né, que veio, vamos imaginar, ele pegou lá o RX vector bit zero, né? Tem o bit zero, bit um, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7, né? Se ele olha para o RX vector bit zero é igual ao caractere S, né? Ele vai entender, opa, eu estou procurando alguma coisa, né, do tipo set point, né? Então, ou set, no caso, né? Então, ele testa aqui, ó, se o RX vector bit zero começar com S e o próximo bit, que é o bit um for igual à letra e esse próximo bit, que é o bit 2 for igual à letra T, eu tenho, então, set, ok? E aí, nesse caso, se o RX vector, o bit 6 for igual a x, né? Então, eu tenho que me monitorar na programação lá do microcontrolador para que ele tenha o bit, né? 6, no caso, igual a x. Então, se a gente olhar anteriormente aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Então, o set, né? Tá colocado aqui. E eu tenho então os bits aqui, ó. Se fosse contar cada um dos caracteres, né? É como se estivesse contando de trás para frente aqui para vocês, mas vamos colocar aqui, ó, um, dois, três, ó, né? Então a gente consegue ver que a linha do 7 ela está prevista, né? Conforme isso que a gente está vendo aqui, tá? Então ele fazendo esse teste, ele consegue testar esse primeiro bit, que é o bit zero, o segundo bit, que é o bit um, e o terceiro bit, que é o bit 2, né? E com isso, dá para a gente pegar e fazer o teste depois, né? Caso vocês queiram, ali no microcontrolador, para ver como que ele se comporta, né? Então, o RX Vector 6, né, igual a X, né? Porque já entendeu, ó. Se no bit zero tiver S, no bit um tiver E, no bit 2 tiver T, então eu tenho a palavra 7, né? Além disso, eu tenho, cada um desses elementos tem, né, os seus próprios é, dados ali, né, que a gente precisa pegar depois. Então, o set vem de set point, é o valor desejado, aquilo que se quer colocar como referência, né? E aí, na sequência, ele viu que é x, então, set point recebe o valor do byte de 0 a 255, né, que são 8 bits,
Então, set point é igual rx vector 3. Então, a posição 3, né, é a posição que vai conter ali o set point para nós, o valor numérico, né? Então, ele vai pegar agora e vai enviar de volta o texto para nós, né? Vai ser montado, ó. O art send string, ele vai enviar uma string, né? String, no caso ali, é o que ele vai estar colocando aqui na frente, ó. E como que ele vai enviar? Para quem que ele vai enviar? Então, ele vai enviar isso aqui, né? Que está dentro aqui, ó, set point, tá? Poder ser junto set point, tá? Então, ele vai enviar dentro dessas aspas aqui, esse conteúdo, né? E nós também queremos que seja então mostrado, né, o número via o usart, né, e a gente vai buscar lá o conteúdo de setPoint. Então, o setPoint não estava aqui recebendo aquele valor, né, e veio, que no caso consiste, né, no dado a ser enviado, né, então a rx vector é gravado em setPoint e o setPoint vai aqui para o dispositivo, então, tá? Então, nós temos ali mais uma colocação aqui, integral é zero, né? Passando adiante, continuando o código, né? Ele vai, então, fazer o seguinte, ele vai começar a partir de zero, ele vai começar a testar se o rx vector no bit zero for igual a p, e se o rx vector no bit um for igual a i, e se o rx vector na posição do bit 2 for igual a d, né? Então, quando você tem, aparece para o microcontrolador lá P e D, por exemplo, na sequência, né, do bit zero, bit um, bit 2, se aparecer lá o P, no caso o I e o D, né, então ele sabe que tem para frente isso daí, tá? No caso, e o RX Vector 6, né? Ele tem ali um papel crucial, né? Ele já vai perguntar aqui, nesse caso, né, se ele é igual, idêntico a x também, que é o delimitador. Então, o KP é igual a RX vector, né? O bit 3, o KI é RX vector bit 4 e o RX, desculpe, o KD é o RX vector bit 5. Então, assim, a gente consegue enviar para o nosso microcontrolador tanto o set point quanto os ganhos proporcional integral derivativo, tá? Só para a gente ficar aí ciente de como que funciona esse protocolo, tá? Então, essa linha, o art sending string, tá vendo que ele usa agora o art, né? A gente está usando os art, né? Sending string, tá? Ele vai usar uma função, né? Que faz com que, nesse caso aqui, o usart envie, né, que estou falando sending, esse microcontrolador vai enviar. Até agora ele estava recebendo, né? Então, se ele olhava para o usart e ficava contando lá. O bit zero é tal coisa? Se o bit um for tal coisa, o bit 2 for tal coisa, então significa isso, né? Ele estruturou o funcionamento assim. Agora, se depois que ele recebeu, você tem que enviar novamente para o PC para exibir naquela tela, né, que eu comentei com vocês, que tem uma área lá que serve para monitorar as respostas que o microcontrolador dá. Então, você precisa implementar essa estrutura que vai, então, além de ler o que entrou, vai responder, né, para o microcontrolador. E para ele fazer isso, ele tem que entender a estrutura de dados, nesse caso aqui, desses dispositivos, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, o art send string vai pegar ali, vai enviar, então, uma string que está na usart3, né? E vai colocar ali a exposição. Então, é assim que você envia essa primeira informação, tá? Aí, mostra número via usart, né? Essa função foi criada só para colocar ali usart, né? No caso, o valor de KP, eu venho proporcional. Eu tenho as mesmas estruturas aqui, no caso, para KI e para KD, tá? Então, só para indicar aqui como que foi feito esse protocolo, tá? Bom, aqui entrando nessa parte de arquitetura de microcontroladores da família ARM, né? Só vou tomar um golinho de água aqui para a gente poder falar sobre isso. Muito bem. Então, esse conteúdo já é o conteúdo da aula à frente, né? Nós dividimos assim para vocês poderem acompanhar através do livro e tal, mas aqui tem muito mais conteúdo do que o livro prevê.
tá? Então, você sabe, né? Você conhece a tecnologia de microprocessadores, microcontroladores, ARM Cortex, né? M alguma coisa, né? M3, M4, né? Então, essa é a pergunta para gerar essa curiosidade, né, em vocês. Então, a gente vai falar aí sobre isso nessa aula aí, tá? Então, uma das metas de aprendizagem que nós identificamos aqui é conhecer a arquitetura de microcontroladores ARM. A gente vai conhecer eles e muito mais, tá? Não é só isso, não. Eu vou passando aqui para vocês. Então, o processador ARM, ele não é assim, como muitos pensam, um fabricante, né? ARM é um fabricante, é uma marca, né? Não, ARM é uma tecnologia. Daí existem vários fabricantes que utilizam essa tecnologia para fabricar seus próprios microcontroladores, tá? É, com as suas próprias tecnologias, né? Então, ele tem é uma sigla, né, que significa Advanced RISC Machine, né? Então, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar do que é o RISC, né? Reduced Instruction Set Computer, né? A gente estudou isso lá no início da disciplina, né? Ele tem um set de instruções reduzido. A gente viu alguns exemplos de microcontroladores que fazem isso, né? Que tem essa tecnologia. O ARM, no caso, ele pode ser fabricado por vários players, né? Várias empresas diferentes, né? Esse caso aqui, o exemplo é da empresa ST, ou SGS Thomson, ou Signetix, né? Para quem é mais antigo, né? Então, a ST é um dos grandes players aí, fabricam circuitos integrados, inclusive microcontroladores ARM, né? E aí, com base nisso, ele tem toda uma história, vou ter vários slides aqui que vocês podem estar olhando com detalhes depois, né? Só vou citar alguns pontos mais importantes, né? Que são projetos, né, de uma tecnologia ARM. Cortex M3 é o primeiro projeto de geração Cortex lá de 2005, 2006, então tem bastante tempo, né? Vou colocar aí que já tem mais de 20 anos aí que a gente está ouvindo falar, né, sobre essa tecnologia, né? Embora ainda estejamos aprendendo a lidar com isso, né, aqui no Brasil, né, já existe há algum tempo. E Cortex M4 é um processador, nesse caso aí, de 2010, tá? Então, mesmo sendo aí bem interessante, né, a gente acaba entendendo que já faz tempo que está no mercado, né? Então, eles são processadores, né, ou microcontroladores com 32 bits, tá? No caso, os registradores, barramentos de dados e interfaces são todos 32 bits, tá? Então, é interessante isso. Quando a gente trabalha com 32 bits, temos um poder muito grande para utilizar, né? Por dentro desse microcontrolador, tem a possibilidade de você utilizar muitos recursos. Dá para ver nas imagens, né? Eu coloquei ali o desenho que é mostrado ali, isso aí tudo vem lá da própria biblioteca da ST, tá? Então, ele coloca uma representação para você olhar, né? E ver ali, ó, nós temos possibilidade de trabalhar com esse CI, né? Com recursos muito vastos, assim, dificilmente você vai conseguir utilizar tudo isso, né, e se sentir não atendido, né, porque você pode ver ali, ó, os exemplos que a gente falou, I2C, SPI, né, depois tem o CAN, né, tudo isso embarcado nele, já faz parte dele, né, wireless, nós temos o M3, que eu já comentei antes, nós temos o PGA, o amplifier, amplificador, né? Filtros. Então, esses componentes ARM, dentro deles tem uma infinidade de recursos. Então, eles acabam vindo com tudo, né? Dentro deles, porque nós não sabemos exatamente quem é que vai estar usando esse microcontrolador. Então, na indústria, eles fabricam microcontrolador, né? Algumas versões ali para atender algumas necessidades e disponibiliza no mercado as pessoas que vão depois decidir como que vão estar utilizando, né? Então, é nesse sentido aí que ele é estruturado. Então, ele tem um pipeline de 3 estágios. Nesse caso, vocês vão conseguir entender isso melhor, né? Olhando para uma aplicação mesmo, né? Ou seja, ele tem um método usado em processadores para executar, né, múltiplas instruções simultaneamente. É o desejo de qualquer microcontrolador, né? Ele está executando em paralelo aqui, então ele resolve toda
os problemas que ele tem e você, do outro lado, sem conexão uma coisa com a outra, né? Então, é muito interessante você criar um projeto de software robusto, utilizando uma estrutura de microcontroladores também muito robusta, né? E você consegue construir, nesse caso ali, uma comunicação muito fluente entre os dispositivos. Então, tem que se preocupar com essas questões. Esses dispositivos ARM, tá, eles têm um dado endereçamento de bits, né, que no caso é de 32 bits. Tá? Isso é importante estar citando aqui para vocês. As famílias M3 e M4, elas têm as suas aplicações. Então, você pode observar aqui nessa figura, nós temos ali o M4, né, que está dentro desse contexto, mas de onde que surgiu isso daí? Então, ele começou ali no começo, né? O Cortex M1, tá? Ele foi desenvolvido ali na época dos FPGAs. Então, o FPGA é um componente programável, ele vem vazio, não tem nada dentro. Não é igual ao microcontrolador que tem memória RAM, memória flash, memória, é, tem recursos de USB, CAN, SPA e 2C, assim por diante, né? Não, ele não tem isso. O FPGA é vazio. Você vai configurar ele para ele ser aquilo que você gostaria que ele fosse. Quais são as portas lógicas que ele vai ter, quantos flip-flops vai ter. Então, nada mais é do que isso aí que nós temos, né? Quando a gente fala assim, por dentro de um FPGA, né? Então, lá no M1, a gente tinha isso. Depois veio o Cortex M0, né? O Cortex M0 Plus, né? Esses dois que eu acabei de falar por último, eles têm uma susceptibilidade muito grande de travar, né, com a presença de áudio não, de sinais eletromagnéticos de certa intensidade, tá? Então, é interessante que quem usa esse tipo de microcontrolador faça uma boa placa para colocar ele, para poder ter compatibilidade eletromagnética, né? É, então, essas são as tecnologias que foram, naquela época, surgindo, né? Então, o Cortex M0 Plus, veja que a frequência deles aumenta de acordo com o desenvolvimento, ó, 1,98, 1,99, na verdade, né? Megahertz, né? Eu tenho ali o outro com 2,15 megahertz, né? Então, fica até interessante. Agora você vai para o ARM7, já é uma arquitetura muito mais elaborada, né? Tem o Cortex M3 e o Cortex M4, né? Então, e a gente está trabalhando aqui, ó, com o Cortex M4, tá? Porque é o M 407, né? 417, 427, você vai ver várias variações ali, né? Mas são todas as mesmas estruturas que a gente vai usar, né? Aplicações, tá? A gente pode usar esse tipo de tecnologia, normalmente, ARM, né, para trabalhar em automobilística, né, onde tem sensores de proximidade, ângulos, atuadores para freios, né, freios, no caso, são freios ABS e assim por diante. Então, existem muitos sistemas embarcados em veículos, que utilizam o nosso STM32F407. Inclusive, né, em observação a todas as funcionalidades, a gente sempre fica atento com relação ao tamanho, né? Porque quando você trabalha com o microcontrolador, é o componente pequenininho ali, né? Mas quando você trabalha com a interface de desenvolvimento, tem que ter cuidado com isso, porque às vezes você faz um projeto e não olha o tamanho dessa placa, tá? Muito importante. Bom, aqui eu coloquei para vocês algumas peças, né, que vocês podem olhar e ver, são peças que compõem aí o funcionamento do freio ABS, né? Então, esse sistema de freio, ele precisa de uma supervisão, por exemplo. Ele não pode ser montado mecanicamente. Você deve ter ouvido falar já, o ABS, ele atua na pastilha. A pastilha é o que pressiona o rotor, né, o disco do freio do carro. Então, quando ela faz esse movimento aqui, ela faz isso milhares de vezes por segundo, porque ela tem uma identificação de movimento. Então, se a roda estiver parada, ela libera a roda, para que você, quando pisa o freio, o carro não derrapa. Então, ela fica prendendo e soltando a roda muitas vezes por segundo, milhares de vezes por segundo, tá? Com isso, ela vai conseguindo parar o carro. Então, é bem interessante. Hoje,
muitos veículos têm esse tipo de recurso, tá? Aqui nós temos, então, dentro dessa evolução das famílias de microcontroladores ARM, né, a gente vai entender o seguinte, que eles foram utilizados para determinadas tecnologias daquela época. Então, se você pegar de 1995, né, para frente, chegou um momento ali que entraram os smartphones, coisa que não existia até então, né? Então, esse tipo de tecnologia já foi usado ali nesse tempo, né? Quando a gente tem esse tipo de perfil de uso, né? Então você vê ali os primeiros aparelhos celulares, né? Que a gente chama de tijolão, né? Então eles estão ali, ó, vai melhorando até que chegar nos dias de hoje, né? Que na verdade a gente tem dispositivos muito mais modernos aí que são, né? Necessitam de atenção com relação às baterias, né? Vamos torcer para que sejam desenvolvidas novas tecnologias que vocês possam ter a bateria muito mais duradoura, né? E agora falando sobre a plataforma, né? Então a plataforma, já havia comentado antes com vocês, tá? É uma plataforma que tem o microcontrolador aqui, né? Existe um chip, né? Que é o ST-Link, e depura o programa, né? Então ele permite que você colete dados desse microcontrolador, assim como nesse caso, né? Se eu quiser medir a temperatura, eu quero medir é, a rotação do ventilador, eu quero medir qual que é a temperatura do ambiente, né? Eu posso medir essas coisas, essas variáveis ali, e através desse ST-Link, essa placa é conectada a um programa, né? E esse programa consegue absorver, consegue mapear todos os pontos que você sinalizou, e com isso é possível utilizar, né, uma plataforma como essa dessa maneira que a gente utiliza, né? Esses terminais aqui são os terminais que são altos, né, para você poder acessar. Então você coloca o instrumento aqui para fazer a leitura, né? Tem alguns botões aqui, um deles é o reset, o outro é um botão de teste, você pode usar ele, já está vinculado a uma entrada digital, né? Só basta configurar. Você tem então aqui um jack, né, para conexão P2, né, para você poder trabalhar com sinais de áudio, né? Dá para você transferir arquivos de áudio, né? É, ou entre outros sinais lá, né? Tem uma comunicação USB, tá? Aqui também tem duas portas de comunicação. Nesse caso aqui, dando apoio à comunicação USB, né, tanto para o projeto. Então, eu tenho uma porta que dá ao microcontrolador a capacidade de conversar, né, se comunicar com outros dispositivos via USB, e a outra fixa para enviar dados para o computador. Então, são duas portas, tá? Tem também o sensor inercial, né, que permite a você utilizar a placa para fazer movimentos. Você pode fazer movimentos e ele converte esse ângulo de deslocamento em um sinal elétrico. Dessa forma, é possível utilizar o microcontrolador para uma plataforma cuja o nível, né, um veículo não tripulado, por exemplo, né, ele tem que subir, eu tenho que descer um obstáculo, então aquela inclinação pode representar algum tipo de problema, né, para que ele tenha que evitar aquela inclinação. Então, enfim, existem muitas aplicações onde nós podemos utilizar o sensor inercial, e ele tem aí nesse kit, tá? Aqui é um diagrama por dentro desse componente, né, para a gente poder entender. Ele possui lá dentro os elementos, né, que nos interessam. Então, nesse caso aqui, nós temos ali exemplo de sensores, né? Nós temos atuadores, nós temos aqui o ST-Link, ó, que é o que eu havia comentado, né? O ST-Link é um chip que está aqui na placa, né, para fazer esse papel de comunicar o microcontrolador, tá? Então, fisicamente falando. Então, a gente falou um pouquinho ali do protocolo, como é que faz para você enviar uma string, né? Você enviar o PID, né? Você poderia estar enviando outra coisa, poderia estar enviando, por exemplo, uma senha de acesso. Então, ia testar se, né, cada uma das letras da senha correspondessem a determinado nome, então, né, abre uma porta, sei lá, uma coisa nesse sentido. Então, é a partir disso que você consegue obter, né, algum tipo de funcionamento, né, baseado nesse microcontrolador tecnologia ARM, tá?
Aqui nós temos esse ambiente que eu já comentei com vocês, que é o CoolCox, né? O Cox IDE. Ele permite a você escrever o seu programa em várias páginas diferentes, depois manda compilar e gravar no microcontrolador em linguagem C. Então, se você quer programar em linguagem C, tem o CoolCox IDE para você aí baixar, você pode baixar e instalar no seu computador, né? Algumas versões são até portáteis, né? Você vai ver isso daí. Aqui é um circuito, na verdade é um diagrama de controle, um diagrama que mostra o controlador PID, né, que eu comentei antes. Aqui os ganhos, ó, ganho de 30, proporcional, integral de 5, derivativo de 7, né? E aqui nós temos os campos, né, que são utilizados, né, para a gente, para o programa entender. Isso aqui foi uma simulação feita em software matemático, né? Numa versão online ali do MATLAB. Então a gente consegue fazer isso nos dias de hoje, né? O fato é que quando você abre em determinados locais, ou determinados navegadores, né, esses componentes podem sofrer uma rearranjo ali, talvez não vai ficar tão bonito, tá? Mas aqui, explicando para vocês, né, nós temos aqui o set point sendo dado na entrada, o set point vem aqui, ele vai ser comparado com o valor atual da variável de processo, né? Vai pegar ali na saída do processo, eu falei, ó, vai realimentar, né, esse sinal aqui esse caso aqui, entrada, tá? Então, o que vai acontecer? O sistema compara, sempre amplifica esse sinal. Ele pega aqui o sinal que está sendo introduzido aqui da Thaís, né? Um exemplo dele para vocês, né? Mas aqui, no caso, é um exemplo de um estímulo que eu dou, né? Então, eu aplico um set point, né? Esse set point, vamos supor, de 60 graus. Então, eu coloco 60 graus aqui, e esse 60 graus, ele entra e eu comparo com o valor que o sensor está lendo. Então, o feedback, né, ele é apresentado aqui na entrada, eu faço essa comparação do sinal desejado com o sinal que eu tenho. Aqui tem os ganhos das ações de controle proporcional integral derivativo, né? Aí, a partir disso tudo, eu somo essas referências e aplico na minha função de transferência. Essa função de transferência representa a planta, aquele driver de potência, tá? Eu levantei essa função de transferência a partir de testes, tá? Esse módulo, tá? Eu fiz um levantamento da função de transferência, escrevi inclusive um método de como obter isso, né? E ele representa exatamente aquela placa, né? Nós temos então aqui a observação disso no osciloscópio do próprio sistema do MATLAB, né? Ele permite a gente enxergar então aqui o set point, aqui eu comentei antes, né? A gente introduz aqui o set point e da medida que eu introduzo o set point, essa outra linha que está aqui, né? Dá para ver aqui a identificação na legenda, né? Representa temperatura. Então, a temperatura ela tende a subir até os 60 graus. Tem um overshootzinho mínimo aqui, depois estabiliza muito rapidamente, tá? Tá bem sintonizada essa malha de controle, tá? Aqui é o desvio, né? O erro, né? Esse erro ele diminui na medida em que o nosso set point, né? Ele é acompanhado pela variável de processo, né? Então, nós temos aqui a estabilização do erro também. O erro está em zero aqui, ó, nesse momento, por quê? Não há diferença entre o valor desejado e o valor é, real da variável, né? Esse aqui é um diagrama que representa tudo isso para nós. Então, a gente pode observar. Nós temos aqui set point, nós temos aqui a temperatura lida, o sensor fazendo feedback, né? A ação de controle, PID, atuando com o erro, né? Então, nós temos aqui o driver de potência, né? O controle PWM para aquecimento, né? Nesse caso, e aí a saída do sistema em YT, né? Então, sempre reamostro aqui na entrada o sinal de saída, porque isso é um sistema realimentado, tá? Aqui, mais uma vez, uma representação que mostra, de outra forma que a gente já viu aqui atrás, ó, tá? Então, esse diagrama aqui é só mostrado aqui de uma forma diferente, mas nós temos os ganhos aí, KP, KI e KD, só que sem os números, né? A gente colocou lá os valores, porque lá é o simulador. Então, aqui eu tenho a proporcional integral derivativa, né? E, então, essas três ações de controle são somadas, né? Então, nós temos a aplicação na planta, né? Que tem a função de transferência e tal, né? Sensor sempre realimentando aqui na entrada. Aqui é um diagrama que mostra o driver de potência, né? Que eu desenvolvi. O microcontrolador está aqui, né?
e ele envia, então, o PWM para a temperatura, que vai, no caso, promover o aquecimento dessa resistência de aquecimento. Nós temos uma resistência de 20 watts, né? E o cooler também vai receber, né, o acionamento aqui com velocidade variável a partir da ação de controle, tá? Então, isso aqui é mais ou menos o nosso processo, né? Com automação aqui do ARM STM32F407. Aqui são fotos, né, do caso do layout, como ele ficou na prática, né, montado, né? A proposta feita, né, o projeto feito no computador e depois ela é executada fisicamente, né? Ficou um protótipo, não tem nada de comercial nisso, então não ficou tão bonito, mas é o suficiente para a gente poder testar, né? Então aqui estão, mais uma vez aqui a foto que a gente já mostrou antes, né? Dos elementos conectados, né? E os diagramas, né? Como eu comentei com vocês, esse aqui é o microcontrolador. Veja que ele tem um circuito aqui com os clocks, né? Que ele utiliza, né? Os osciladores dele. Ele tem aqui a interface de comunicação serial, que eu comentei com vocês, que está aqui no exemplo no COM3, mas isso muda de acordo com o computador que você vai usar e quando você conecta, né, ele pode mudar esse número, tá? Aqui no caso estava com o COM3, e ele tem aqui os dois sinais, RX e TX, e estão ligados aqui no PB10 e PB11, né? Como você pode ver, né? Então, o RX aqui é o PB11 e o TX é o RB 10. Então, desculpe, PB10, né? Que é P, né? Então, que é esse aqui é um ARM, né? Então, eu tenho dois terminais aqui configurados para RX e TX, né? Eu tenho também o PB7 e o PB8, né? E o PA1, tá? Esses carinhas aqui, a gente já vai falar sobre isso com vocês, tá? Então, na próxima página, a gente vê o diagrama do sistema todo, né? No caso, o microcontrolador está menor aqui, para poder mostrar os demais elementos, né? Então, veja, ó, o PB8, ó, ele vai enviar aqui o sinal, né? Para controlar esse circuito aqui que tem, né, o nosso ventilador. Então, tem o ventilador aqui, né? Então, o PWM que está sendo enviado por PB8, ó, ele vai passar por uma chave, né? E é optoacoplado, né? E vai depois para o controle de potência do ventilador. E também da mesma forma, o PB7, né, vai enviar um sinal, só que ele vai acoplar direto aqui através do optoacoplador, né, ao circuito de drive de potência que aciona o resistor de 20 watts, né? Então, foi necessário implementar esses LEDs para a gente poder ver, muitas vezes sem a necessidade do osciloscópio, né, ver o que está acontecendo, quem está operando naquele momento, né? Então aqui eu tenho o LED 4 indicando aqui o funcionamento do ventilador, tenho o LED 3 indicando o funcionamento da resistência, do controle em cima da resistência, né? Naquele vídeo que eu postei para vocês tem em detalhes esse projeto funcionando mesmo, tá? Esse aqui é o nosso sensor de temperatura, né? No caso, o LM35, conectado no terminal PA1, né? Que é esse aqui. No caso, é uma entrada analógica, tá? Tem, então, tratamento de entrada analógica aqui para funcionar, né? E aí, pessoal, com isso a gente finaliza, né? Essa nossa aula de hoje. Agradeço aí a todos pelo prestígio, por estar participando dessa disciplina. E destaco que, caso vocês tenham dúvidas, né, que vocês tenham algum tipo de interpretação, que vocês gostariam de tirar dúvidas, sinalizem aqui para a nossa mediação, pessoal. Enquanto a disciplina estiver ocorrendo, nós estaremos aqui à disposição de vocês para dar suporte aí às dúvidas que vocês podem vir a ter, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a aula da semana que vem. Tchau, tchau.